Mateus capítulo 9, do verso 10 ao verso 13. Dorai, mantenha a Bíblia aberta. Pai Santo, nós somos gratos pelo privilégio de estarmos em Tua casa, somos gratos pela chuva que cai em nossa região, somos gratos, ó Deus, porque o Senhor tem nos sustentado em fé, esperança, confiança e dependência do Senhor. Continua abençoando-nos, ó Deus, como filhos do Senhor, como cristãos, como pessoas da fé, como aqueles que andam no caminho e dependem da Tua graça e misericórdia para viver e para conviver. Fica, pois, conosco e fala o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar, irmãos, e deixa a Bíblia aberta em Mateus capítulo 9, do verso 10 ao verso 13. Vamos ter uma breve meditação sobre algo que está nesse texto, mas principalmente uma pergunta que em nossos dias ela é mais do que nunca necessária e está muito confusa, já que nós estamos no mês da reforma protestante. Nós somos herdeiros, né, da reforma protestante, porque nós somos reformados e somos cristãos, mas acima de tudo, nós somos cristãos, os evangélicos, somos os do caminho, somos os da Bíblia, somos aqueles que creem no Deus Pai, Filho e Espírito Santo, somos religiosos, porque temos uma religião intitulada ou chamada de cristã, mas é preciso que a gente defina qual é o papel da religião na vida dos seres humanos, né? Quem já assistiu a alguns filmes que falam de religião, a gente vê algumas coisas estranhas, porque em nome da religião se mata, né? Se causa grandes confusões. Em nome da religião as pessoas têm negociado, né, para viver uma fé que é baseada em negócios ou em lucro. A religião é para você se dar bem, a religião é para você ser bem-aventurado, a religião resolve suas questões, seja financeira ou de saúde ou tantas outras áreas. Mas segundo a Bíblia, o que é religião? 1 Timóteo 2,5, ele define que Cristo é a única religião. Quando ele diz, porquanto há um só Deus há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então Cristo é o único meio do ser humano, que é pecador, chegar a Deus ou falar com Deus. Não tem outro meio? Não tem a minha religião, não tem a minha religiosidade, não tem a minha igreja, a minha comunidade, meu padre, meu pastor, meu pai santo, né? Não tem um meio. Não tem um meio, porque o único meio de se falar com Deus é a oração que é feita por meio de Jesus Cristo. Por isso que Timóteo diz, olha, só há um Deus, só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então não tem outro jeito. Quando Cristo ensina os apóstolos a orarem, ele diz, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. E aí ele continua fazendo as suas declarações, e no final ele vai dizer que, olha, porque o teu é o reino, há o poder e a glória, e para sempre. Então, amém. Mas nós temos uma diversidade de religião ou de religiosidade que se chama religião, e eu chamo de manias de adoração. Romanos 1 diz que as pessoas, inculcando-se por sábias, tornaram-se loucas e desprezaram o conhecimento de Deus por um outro pensamento. E aí eles vão e constroem ou construíram os seus deuses. E aí no chamado mundo cristão, hoje, nós podíamos colocar N princípios de manias de adoração de pessoas que estão chamando de religião ou religiosidade. E aí, voltando para Cristo, a convivência não me faz igual. Cristo convive com os pecadores, no entanto, não fez pecador. Cristo nunca pecou, mas assumiu o nosso pecado. Está no meio do seu ministério, e aí ele tem falado antes que não dá para servir dois senhores. Ele fala de um capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, é o grande sermão ético de Cristo,
chamado Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, e aí ele começa com 9 bem-aventuranças. E aí, depois das 9 bem-aventuranças, aí ele começa sobre a vida prática das pessoas. No capítulo 8, então, Cristo vai descer do monte, e aí no capítulo 9 já tem cura e tal. Aí ele, nesse versículo, então, a partir do verso 10, ele diz que sucedeu que Jesus Cristo estava assentado numa mesa, e com ele estavam os seus discípulos. Então vieram publicano e pecadores, que não diz quem eram esses outros pecadores, mas se imagina que havia um grupo de pessoas que acompanharam Cristo, queriam estar com ele, vieram, estavam lá com ele, e de repente os fariseus, que eram radicais na sua religiosidade ou na sua prática, e aí eles vão questionar por que Jesus Cristo estava comendo ou participando de um momento quase que sagrado na mesa e comendo com pecadores. E aí a Bíblia diz que Jesus, então, pegando esse pensamento, ele diz: olha, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Então Cristo disse: vocês devem ir e aprender uma coisa. O que significa misericórdia quero e não holocaustos? Geralmente as religiões criadas pelos homens, elas são embasadas em superstições, e aí elas se tornam muito pesadas. A semana passada, no Brasil inteiro, houve uma prática de religiosidade, e ela é recheada de grandes sacrifícios. E aí Cristo disse assim: olha, a misericórdia eu quero, sacrifício ou holocausto não traz mudanças, não transforma, não edifica. Pode ser aparentemente palpável, boa, numa prática religiosa, mas sem Deus. E aí ele fecha no verso de número 13, para dizer: pois eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Ou seja, o cristianismo é a única religião que produz mudanças. O cristianismo é a única religião que faz o homem velho nascer de novo. O cristianismo é a única religião que é baseada no próprio Deus, que cria o universo, e depois ele se faz Deus, aliás, se faz humano, e morre e assume a culpa dos humanos, para que esses tivessem vida, e vida em abundância. O cristianismo é a única religião que liga o homem a Deus. Religião, religar, ligar de novo. Como eu citei 1 Timóteo 2,5, que há um só Deus, um só mediador. Então, só se consegue falar com Deus por meio de Jesus Cristo. O cristianismo é a religião que liga o homem ao seu Criador, liga a criatura ao seu Criador. Pastor, mas e as outras? As outras, ou manias de adoração, são práticas religiosas que os homens criaram, e quando eles criaram, ela é baseada em medo, superstição ou mania de criação mesmo, de adoração. Vamos adorar alguma coisa. Aí eu vou adorar uma pedra, um monte, os Himalaias, eu vou fazer um Deus. À noite a gente vai falar um pouco sobre isso, que o profeta diz o seguinte: olha, a idolatria é uma incapacidade de raciocinar. Porque ele diz assim: como é que você vai na floresta, você corta uma árvore, e você sua, e você cansa, e aí você, com um pedaço, você faz uma imagem, e diz: me salva porque tu é o meu Deus. E com a outra parte da madeira, você vai lá e faz carne, cozinha e come. Então ele diz assim: é falta de raciocínio. A madeira foi Deus quem fez o crescimento, e aí você corta, e aí com um pedaço você faz um objeto de adoração, com outro pedaço você faz comida. E ele diz que você prega bem e chama um marceneiro para pregar, para que ela não oscile, não balance, mas ela precisa ser carregada ou movida de um lado para outro. E aí o profeta diz: esse tipo de religião ou religiosidade é uma falta de raciocínio, que eu pego alguma coisa, com um pedaço eu faço um Deus, um outro pedaço eu faço comida, e eu suo e eu canso, mas quem dá a força e a disposição é o próprio Deus. Então ele diz: olha, misericórdia quero e não sacrifício. A religiosidade em si não tem nenhum valor diante de Deus.
Mas o cristianismo me dá perdão, faz nascer de novo, me coloca em plena e íntima comunhão com o Senhor. Então o cristianismo é a única religião, e é a religião que não parte do pecador para com Deus. É uma religião que parte do Criador para com a criatura. É primeiro vertical, é o Deus que desce até nós, e depois nos capacita a ir até Ele, e aí me capacita a viver no horizontal. Em Cristo eu posso amar, eu posso perdoar, eu posso conviver em Cristo. Sem Cristo eu não consigo. A Bíblia diz assim, olha, aquele que está em Cristo é nova criatura. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Então o primeiro é o vertical, é o Deus que desce, e aí o Deus que me capacita a viver no horizontal. Ele diz, se amem os inimigos, ore por eles. A Bíblia diz assim, tem a capacidade de viver bem, porque se eu digo que eu amo a Deus e não amo o meu próximo, ele diz, então eu estou mentindo e Deus não está em mim. Então Deus em mim me capacita a amar o meu próximo, a perdoar e a conviver. Isso é religião cristã. A religião não cristã, ou só a praxis religiosa, vai provocar guerra, discórdia, confusão e tantas outras coisas. Nós temos visto isso no mundo inteiro. Por causa da religião, é só se ver algo num período pré-reforma e pós-reforma, como que tantas gentes foram mortas supostamente por causa de uma religiosidade, porque era uma praxis de religião sem Cristo, e aí leva a essa confusão. E hoje em dia, mais do que nunca, nós estamos vivendo um cristianismo sem o Cristo, só em nome de um ideal, só em nome de uma suposta religiosidade que não muda, que não fala nascer de novo, que não sente perdão, que não tem visão de céu, que não sabe que tem inferno. Apenas vamos numa prática de alegria, né? O que a religião contemporânea em nome de Cristo está provocando hoje, mas que Deus nos abençoe, que a gente aprenda, como disse Cristo, aprenda o que significa misericórdia quero e não holocausto. Então não adianta sair como um dia hoje, né, chuvoso, para ir para a igreja, de uma certa forma é um sacrifício, mas ele disse, não é isso que me movimenta. O que me movimenta é que o Cristo não veio chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Não existe o cristianismo que não produza arrependimento no coração do ímpio. Tem que ter mudanças, e que Deus nos abençoe, Deus nos capacite a viver um cristianismo que veio da cruz de Cristo para o nosso coração e produziu mudanças, e mudanças benfazejas. Que Deus nos abençoe. Vamos lá. Pai Celeste, nós pedimos mais uma vez a bênção do Senhor sobre a nossa vida, e a capacidade de te adorar em espírito e em verdade que vem do Senhor, e a capacidade de amar e de perdoar e de conviver para o nosso bem e para a glória do Senhor. Fica, pois, conosco e abençoa a tua igreja reunida nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus
Música